Hoje vamos começar a estudar Apocalipse 22, tratando dos primeiros 3 versículos. Falaremos sobre o rio da vida, a árvore da vida e isso tudo sem maldição. Apocalipse 22, 1 diz assim: Mostrou-me ainda um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, que certamente é um rio literal, ele sai do trono de Deus, que fica na Nova Jerusalém, e simboliza todas as bênçãos recebidas em Cristo. É brilhante como cristal por causa de sua transparência e de sua pureza. Inclusive, essa pureza pode muito bem simbolizar a santidade absoluta de Deus. Diz que saía do trono de Deus e do Cordeiro, porque, sendo o Pai e o Filho duas pessoas da Trindade, isso significa que a fonte é o próprio Deus. Aqui temos também, de forma clara, um reconhecimento da divindade da pessoa de Cristo. Além do que já citei, esse rio, ele pode simbolizar o sustento eterno de Deus, pois a água é necessária para toda forma de vida, simbolizar abundância, porque estamos falando aqui de um rio, não de um poço. Estamos falando de um fluxo contínuo e inesgotável. Pode simbolizar ainda o movimento, porque o rio flui, não é uma coisa estática. E assim também será a vida na nova terra, algo dinâmico. Não é como alguns pensam, um tédio sem fim. Muito pelo contrário, é vida abundante, vida plena, rica em todos os sentidos. A menção do Cordeiro como sendo uma das pessoas da divindade da qual flui o rio é para nunca esquecermos que toda vida eterna flui de Cristo. Não há vida fora dele. Quando estivermos lá na nova terra, isso vai ser uma lembrança eterna. Porém, para os que estão nesta vida hoje, isso deve servir de alerta. Não há como obter vida eterna sem Cristo. É dele que ela vem. Se olharmos para o Antigo Testamento, veremos que lá em Gênesis 2:10 há a menção de um rio que saía do Éden para regar o jardim. Um rio, obviamente, literal, como também é literal este rio aqui mencionado em Apocalipse 22. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 47 de seu livro, versículos 1 a 12, ele menciona um rio que sai do templo trazendo vida onde quer que passe. É claro que temos aqui uma visão profética deste mesmo rio que é mencionado em Apocalipse. Assim como o rio Nilo, no Egito, dá vida a tudo que faz parte de suas margens, assim como acontece também com os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, cujas margens são bastante férteis, assim será com o rio da vida que sai do trono do Pai e do Cordeiro. Por onde quer que ele vá, veremos flores, árvores, todo tipo de planta se beneficiando dessas águas. Se você sente um vazio espiritual na sua vida, saiba que há uma fonte de vida eterna disponível. Ela não é escassa, ela é como um rio, não um poço. A abundância é a marca da graça divina de Deus em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que se ela bebesse da água que ele tinha para lhe dar, ela jamais sentiria sede de novo. Ele estava falando da sede espiritual, essa sede que todo ser humano tem. Para nós que somos igrejas, isso é uma convocação. Todos deveríamos servir de canal desse rio. Não somos a fonte, visto que a fonte é Cristo, mas condutores dessa vida.
Meu irmão, minha irmã, você está deixando a vida de Cristo fluir através de você para os outros? E se você já é um crente e mesmo assim sente uma certa aridez espiritual em sua vida, uma secura, lembre-se de que o rio continua fluindo. Essa aridez, ela é temporária e o melhor, ela é curável, pois a fonte não secou e não seca jamais. Jesus fez a promessa: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não quer deixar nenhum dos seus passando sede. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Não caia no erro de ler esse texto de Apocalipse 22 como se fosse apenas uma linguagem simbólica, como se não houvesse de fato uma água real. Isso seria o mesmo que negar a realidade física da nova criação. Nunca vou deixar de lembrar a você que estamos falando da nova terra, de como será este mundo físico após a consumação de todas as coisas. Apocalipse 22, 2 diz assim: No meio da rua da cidade e de um e outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Você sabe que a árvore da vida estava lá no Éden, e agora ficamos sabendo que ela estará de volta na nova terra. Mas você percebeu que aquela árvore, a outra, a do conhecimento do bem e do mal, ela não vai voltar? Sabe por quê? Porque o homem, infelizmente, ele já passou a ter esse conhecimento do mal desde a queda. E o pior, um conhecimento experiencial. Ele passou a viver o mal. Não é isso que acontece hoje em dia? Pois bem, na nova terra não haverá espaço para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estará entre aquelas coisas antigas que vão passar. Esses 12 frutos mencionados como surgindo um de cada mês, pensando agora num ano de 12 meses, quer nos ensinar que lá na nova terra a abundância será contínua. Não haverá escassez por conta de uma estação diferente. Não, a provisão divina será permanente e completa. Sempre haverá frutos, não importa a estação. Com respeito a essas folhas da árvore que são para a cura das nações, aqui temos interpretações divergentes. Afinal, qual a necessidade de algum tipo de cura na nova terra? O teólogo brasileiro Heber Carlos de Campos, ele entende que essa cura seria com respeito àquelas dores que o ser humano viria a sentir por sua limitação como criatura de Deus, e não por causa de pecado ou efeito de pecado. Como assim, professor? Por exemplo, se nós voltarmos ao livro de Gênesis, lá nos primeiros 2 capítulos, nós vamos ver que o homem, ele tinha suas limitações. Deus fez o homem necessitando, por exemplo, de uma companhia. Afinal, embora tivesse ali com ele todos aqueles animais que ele teve de nomear, não é dito no texto bíblico que ainda assim o homem se sentia só? Veja que isso não tem nada a ver com pecado, porque o pecado ele só vai entrar no mundo em Gênesis 3. Isso significa que Deus fez o homem, sua criatura perfeita, a sua imagem e semelhança, com limitações. E por que foi assim? Porque só Deus não tem necessidades. Só Deus não tem limitações. Nós, criaturas de Deus, sempre seremos diferentes dele nesse aspecto. Mas voltando aqui às folhas da árvore que são para a cura das nações. Você lembra que lá em Gênesis 3, quando Deus começa a castigar, ele diz à mulher que vai multiplicar as dores do parto? Ora,
Ali fica implícito que a mulher já sentiria dores antes mesmo da queda. Não seriam dores derivadas de pecado, nem de efeito de pecado, mas ela sentiria dores. Por quê? Por causa de sua constituição humana, que seria afetada na hora de dar à luz um filho. Então você consegue entender agora que é possível haver uma espécie de dor, sem que esta dor seja fruto de pecado ou por causa dos efeitos do pecado? Pois é. Se isso aconteceu no plano original, antes do pecado, por que isso não poderia acontecer na nova terra? O ser humano sentir algumas dores por causa de sua limitação humana e não por causa de pecado, porque nem haverá mais pecado, não é isso? Se essa interpretação estiver correta, então as folhas da árvore que são para cura tratam especificamente desse tipo de dor, dor decorrente da limitação humana. Imagine um crente jogando bola, aquele futebol maravilhoso, de repente dá aquela topada. Será que ele não vai sentir nada? A árvore da vida estará presente na nova terra para representar a vida eterna. É claro que o crente não precisaria ser lembrado disso, mas toda vez que ele vir a árvore da vida ali, ele vai trazer à sua mente a verdade de que o que ele está vivendo não vai acabar nunca. A alegria que ele está sentindo, a realização, a companhia daqueles que ele ama, não vão acabar nunca. Além disso, a árvore da vida também deve trazer à memória dos crentes que estiverem ali que teremos acesso a Deus para sempre também. E acesso direto à pessoa de Deus, que, como eu falei, tomará uma forma física e visível para se relacionar conosco. Por que essa relação, professor? Porque quando Adão e Eva foram proibidos de acessar a árvore da vida, eles também foram afastados de Deus naquele momento. Nem mesmo no jardim podiam entrar mais. O crente vai estar andando por Nova Jerusalém ou pela Nova Terra, vai olhar a árvore da vida e vai pensar: se eu quiser, eu posso ir agora ao encontro de Deus, bater um papo com Ele. Que delícia! Infelizmente, o crente hoje precisa de cura em muitas áreas, porque ainda vivemos num mundo caído. Então, não temos necessidade apenas de cura por causa de nossas limitações físicas e humanas. Não. Precisamos de cura no campo espiritual, precisamos de cura para a nossa mente, porque muitas vezes pensamos o que não deveríamos. A igreja, ela tem um papel nisso. Ela deve ser um instrumento de cura, não só para o próprio povo de Deus, mas também para aqueles que não são crentes. E cura integral, olhando para o corpo, a mente e o espírito das pessoas. Embora o papel de ajudar alguém no aspecto físico não seja prioridade da igreja, este também faz parte de seu serviço e não deveria ser ignorado. Apocalipse 22, versículo 3 diz assim: Não haverá mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Maldição na Bíblia é um sinônimo para castigo de Deus. Ora, se não haverá mais pecado, não haverá mais desobediência, qual a necessidade de castigo? Por isso, o versículo diz: não haverá mais maldição alguma. O texto também afirma que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Por quê? Porque, embora não exista templo físico na Nova Jerusalém, sabemos que Deus morará ali. E se Deus estará ali, nada mais natural que também haja o seu trono. Até porque, embora a nova terra tenha governantes em cada nação, ainda assim Deus continuará sendo Senhor sobre todos. Jesus, o Deus triuno,
é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e isso permanecerá uma realidade na nova terra. O versículo termina dizendo: seus servos o servirão. E eu destaco aqui: serviço voluntário. Embora a mesma palavra grega seja usada na Bíblia para se referir a servos e escravos, há uma diferença fundamental. O servo, ele serve de boa vontade, já o escravo serve por obrigação. Esse serviço voluntário que prestamos hoje a Deus e continuaremos prestando na eternidade, ele deve ser expressão do nosso amor por Jesus, não de obrigação. Amor e gratidão deve ser o motor que nos move a fazer o que agrada a Deus. Pensando um pouco mais sobre essa questão de maldição, de castigo, vamos ampliar esse conceito. Você sabe que após a queda, o castigo maior de todos foi o efeito do pecado sobre a humanidade. Pois bem, mesmo nesse sentido, a maldição acabará, será revertida. Por quê? Porque, por exemplo, o trabalho árduo que surgiu com a queda, com o pecado, ele vai deixar de ser árduo e, além disso, vai se tornar um trabalho significativo, porque tudo será produzido realmente para a glória de Deus. O sofrimento que passamos hoje neste mundo, também por causa do pecado, será extirpado dali. Só haverá alegria no Senhor. A morte, esse inimigo que hoje nos perturba tanto, levando aqueles que mais amamos, não terá qualquer espaço na nova terra. Ali só caberá vida e vida eterna. E a separação de Deus, que infelizmente experimentamos nesta vida, até por causa às vezes de nossas dúvidas, incredulidade, também chegará ao fim, porque lá a comunhão será plena. Para você, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã, que sofre, ficou claro, não é, que o sofrimento, que é consequência da maldição de Gênesis 3, ele tem prazo de validade. O sofrimento presente não é a palavra final. Para você que tem sido explorado por causa desse trabalho penoso que nos tira o maior tempo que poderíamos estar com nossas próprias famílias, na Nova Jerusalém, na Nova Terra, passaremos a viver um trabalho significativo, sem fadiga, um trabalho redimido, que não será abolido. Infelizmente, não são poucos os crentes que pensam que essa realidade da nova terra já é para ser vivida agora. Tentam forçar a situação a ponto de decretar o que está previsto para o futuro. Meu querido, a maldição não foi ainda completamente abolida. Ela será, mas não agora. O importante é saber que desfrutaremos de tudo isto quando Cristo voltar.